Muito bem, começamos mais um encontro. Esse que é o quarto encontro já. Isso mesmo, gente, já é o quarto encontro da Jornada da Consciência. Então está passando rápido o nosso tempo, mas que bom que a gente está junto aqui. E aí, vamos lá. Primeiro assim, para não perder a tradição, parabéns para quem conseguiu verificar aí o seu status. Eu vi muita gente postando. Vocês vão conseguir acabar com o meu celular e obrigado, Sasha, te amo por isso. Porque meu celular já não, tem 300 grupos e cada grupo manda 2.000 mensagens por dia. Então, muito obrigado, amo vocês. Amo vocês, Sasha, pedir para a galera compartilhar. Mas é isso aí, a ideia é essa mesmo, é que vocês compartilhem, comemorem, vibrem. Lembrando que o status sênior, para alcançar, precisa fazer todas as atividades, ou praticamente todas. O status pleno, provavelmente você não consiga cumprir todas, mas tem que cumprir o mínimo possível ali de 60% ou 70%, eu não lembro, mas vocês olhem lá no GC, tem um vídeo gravado para falar sobre isso. Por quê? Se você não alcançar pelo menos o status pleno, não conclui essa jornada e não avança para a próxima etapa. Tudo bem? Dito isso, e dados parabéns para vocês que estão avançando aqui, né? Vamos começar com o dia de hoje, que a gente já começa trabalhando, botando a mão na massa. Tá? Algumas pessoas, tá, a Bruna colocou aqui, não recebi ainda. Bruna, eu não sei se é o seu caso, mas algumas pessoas não estão recebendo porque estão usando e-mail diferente na hora de responder o Forms e receber a informação. A gente só consegue, de novo, a gente só consegue mandar as informações automatizadas para você se vocês usarem o mesmo e-mail do GC, que está cadastrado no GC, que tem que ser o @gmail. Tá? Bruna, no seu caso, como não é isso, fala com a Sasha naquele número de suporte, ela vai te ajudar. E a gente vai solucionar isso, fica tranquilo, tá bom? É que muitas pessoas estão usando, por exemplo, e-mail do Hotmail, e-mail de outras arrobas, não funciona, tá? Não funciona mesmo, gente. Não é porque a gente não quer. Como eu já disse lá no primeiro encontro, a gente tem o sistema, a plataforma do Google. Então, todo o sistema é interligado e a automação só funciona se você usar o mesmo e-mail. Tá? Quando não, aí eu vou dizer o que acontece. Quando não, vocês não usam o mesmo e-mail, a gente tem que fazer isso manualmente, um a um. E aí, quem fica muito feliz com vocês e amando vocês é o Iago, que é ele quem faz isso. Então, imagina numa turma de 200 pessoas, 230 pessoas, se a metade fizer isso, ele vai ter que fazer pelo menos 100 pessoas ali de uma a uma e mandar o e-mail manual. Tá? Então, por isso que a gente pede assim, encarecidamente a colaboração de vocês para usarem sempre o mesmo e-mail. Principalmente quando vocês entram aqui no Google Meet. Tá? Porque quando entra aqui no Google Meet, a gente pega a presença de vocês pela planilha que o Google Meet nos manda. Só que aí, se o e-mail estiver diferente, a nossa automação não funciona, aí ele tem que ir lá um por um para dar presença ou não marcar a presença. Tá? Então, a gente ama o Iago, eu vou falar para eles que vocês também amam ele e vão ajudar para ele não ficar triste desse jeito, tá bom? Mas bora lá. Seguimos. Como que vai ser a primeira dinâmica? Vou passar um vídeo, é um vídeo curtinho, tá? Então, assim, eu sei que algumas pessoas às vezes estão no transporte público, não vai conseguir ouvir muito. Tudo bem, acompanhe, do jeito que for possível. Assim que terminar o vídeo, eu vou fazer uma pergunta e nós vamos liberar as salas para vocês conversarem em pequenos grupos, ok? Então, assim, não, vocês não vão responder nada aqui na sala principal. Assim que eu fizer a pergunta, a Sasha vai disparar ali o botãozinho, vocês entrem na sala, conversem para chegar numa conclusão da resposta. Ok? Então, bora lá. Deixa eu só compartilhar um vídeo aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Ok, ele já está no ponto. Legal, é esse mesmo.
Então, bora, vou compartilhar. Deixa eu só ver se eu compartilho certinho para sair o áudio. Apesar de que o vídeo está em inglês, então, mesmo que vocês não consigam ouvir, tem uma legenda aí que é ideal que vocês leiam. Mas mesmo quem ainda tiver com dificuldade de ler, dá para entender, porque o vídeo é muito explicativo, tá bom? E talvez alguns de vocês até já tenham visto. Bora lá, vou me manter em silêncio e a partir de agora prestem atenção no vídeo e assim que eu pausar o vídeo, eu faço uma pergunta e vocês vão para a sala. Deixa eu só ver se apareceu aí para vocês corretamente. Sim, então bora lá, gente. Agora é prestar atenção no vídeo. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a new appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Joan. Muito bem, muito bem, muito bem. Vou fazer a perguntinha e vocês vão direto para uma sala para chegar numa conclusão entre os grupos que estiverem separados. A pergunta é: em algum momento deste vídeo, no período do vídeo que vocês assistiram, em algum momento houve empatia? Beijo, gente. Não vou falar mais com vocês. Vocês vão responder entre vocês lá nos grupos das salas. Podem ir, galera. Clica no botão de participar e vai para a sala. Vocês precisam definir se houve, chegar numa conclusão se houve ou não empatia. Olá, o pessoal que está chegando agora.
Para vocês entenderem, a gente acabou de fazer uma dinâmica onde os colegas assistiram um vídeo e agora eles estão em salas separadas, discutindo, entendendo se dentro deste vídeo, em algum momento, houve empatia. Tá? Tamires, você foi para a sala e voltou, é isso? Isso, automaticamente eu Tá. saí. Tá. Dá uma olhadinha se está aparecendo o botãozinho de participar aí para você. Caso não, eu vou pedir para você sair da chamada e voltar, porque aí ele aparece automaticamente. Você volta para a mesma sala. Ah, beleza, obrigada. Tá bom? Obrigado você. Então, de novo, o pessoal que está chegando agora, para quem está aqui, né, e pegou aí um bonde andando. O pessoal já está separado em salas, eles assistiram um vídeo, e a pergunta no final do vídeo foi: em algum momento houve empatia ou não houve empatia nas cenas que aconteceram no vídeo? Quem não assistiu o vídeo, vai para a sala mesmo assim, por favor, para você ouvir a discussão entre os colegas. Tá? Então, é só clicar no botãozinho participar e ir para as salas. Por favor. Então, vamos lá. Temos a Márcia, a Tatiele, a Isabela, aqui ainda na sala. Se caso vocês ainda não receberam o botão, é só aguardar. Márcia e Isabela, assim que receberem, só irem para a sala. Olá, Daniele. Acredito que você esteja chegando agora. Só aguardar um minutinho que eu já vou passar a orientação. Jaqueline, acredito que você também esteja chegando agora. Vocês vão ser direcionadas para uma sala onde o pessoal já está conversando sobre um vídeo que eles assistiram. Tá? E aí eu vou pedir para que vocês acompanhem lá a discussão para vocês irem pegando o contexto. Bom? Boa noite, Dani. Boa noite, Jaqueline. Márcia também já está aqui com a gente. É só clicar no botãozinho participar e ir para a sala. Olá, boa noite, Inara, Inatiara. Boa Boa noite. Estão noite. chegando. Só para avisar, vocês vão ser direcionados para uma sala, tá? Onde o pessoal já está discutindo, que eles assistiram um vídeo e estão decidindo se nesse vídeo teve empatia ou não teve empatia. Quando vocês chegaram um pouquinho depois, eu vou pedir para vocês irem para a sala mesmo assim, para acompanhar essa discussão, essa reflexão. Bom? Só clicar no botão participar. Márcio, já enviei convite para todo mundo. Tá bom. Obrigado, Sasha. Pessoal, eu vi que acho que alguma sala já voltou. A gente vai aguardar só mais uns minutinhos, porque ainda tem sala lá conversando, ainda tem grupos conversando, e aí a gente conversa com todos e todas juntos. Só vocês aguardarem aqui, por favor. Pessoal que já está voltando, é só aguardar mais um minutinho, que ainda tem umas salas ainda conversando, tá?
O pessoal já está voltando, mais um minutinho, o pessoal já vai estar aqui todo mundo, e aí a gente dá sequência, tá? Então, quem já está aqui, só aguardar um pouquinho. Bom, estamos voltando. Só mais alguns segundinhos aí a gente já vai finalizar. Bem, estamos já voltando, a galerinha já está aqui de volta, acho que só tem mais uma ou duas salas que ainda não voltaram. Só mais uns segundinhos. Gente, eu estou amando que essa turma está ficando mais com a câmera aberta, porque aí eu consigo ver reações. Eu adoro ver reações. Márcio, Oi, pode falar. eu não sei se está no momento de falar, mas o status júnior significa o quê? O status júnior significa que você não conseguiu cumprir algumas atividades ou presença, alguma coisa assim, e não alcançou, se fosse hoje, por exemplo, se acabasse hoje essa jornada, você não conseguiria concluí-la, não receberia um certificado de conclusão e não avançaria para a próxima etapa. Tá? Entendi. Certamente foi porque ficou alguma ou pendência de atividade, ou pendência de presença, ou foi entregue atrasada, alguma coisa assim. A sugestão não, na verdade é uma orientação, é fazer todas as outras atividades até o final, não deixar pular nenhuma para você pelo menos avançar para o pleno, que é onde vocês já conseguem concluir a jornada e avançar para outra etapa. Ok, obrigado. Tá? Nada. Então vamos lá, voltamos, estamos aqui, daqui a pouco eu passo para vocês falarem. Eu acho que tem alguém aguardando para entrar aqui. Bom, eles alguém chegando. Antes de ouvir, ou pelo menos começar a ler aí no chat as respostas de vocês, eu quero dizer que eu estava me divertindo enquanto vocês assistiam. Porque as câmeras abertas, eu estava vendo umas reações maravilhosas. Maravilhosas. Né? Uma delas eu vou ter que falar, porque não dá. Bruna Santos. Ver você rindo sem parar estava maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu estava tentando imaginar o que estava passando na sua cabeça naquele momento. Tá? Mas que bom, porque eu também me divirto. Geralmente eu fico aqui, eu descontraio, olho para um lado, olho para o outro, tomo uma água, para não ficar nesse estado de euforia, porque senão acaba denunciando algumas coisas para vocês. Mas eu adorei, tá, Bruna? Eu adorei. Você rindo ali que não parava. Eu acho que se eu estivesse do seu lado, eu tenho riso frouxo, eu ficaria rindo, assim, eu ia a noite inteira. Mas bora lá, gente. Vocês conversaram nos grupos, vocês falaram ali, né? Se sim, se não. Quero começar. Podem colocar no chat, que eu acho que é até mais rápido para a gente começar a ver aí. Né? Eu acho que é legal. Mas eu quero também saber, teve ou não teve empatia? Aconteceu empatia ou não teve? Né? Dentro desse processo aí do que a gente viu lá no grupo. Sim, não teve, teve. Vamos lá, eu quero que vocês se expressem, tá? Quero que vocês se expressem. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Para não estourar o nosso tempo, eu vou abrir para 4 pessoas que quiserem falar. Levanta a mãozinha, as 4 primeiras que levantarem agora, que quiser falar sobre isso, a gente fala, tá? Então, até 4 pessoas. Se tiver mais alguém aí, fiquem à vontade. Ó, já deu 4 aqui. Vou ouvir essas 4 depois. Quem ficar
na fila aí, eu ouço na sequência das nossas conversas. Gente, tô adorando. Sim, não, teve, não teve, foi, não foi. É, é, exatamente. Vamos lá, Bruna, vou começar com você. Tá no mudo ainda. Agora sim. Boa noite, gente. Então, quando a gente foi para a sala particular, eu comecei achando que realmente tivesse empatia envolvida tal, mas aí depois conversando, acho que nós chegamos a uma conclusão de que realmente não tem a ver com empatia, tem muito mais a ver com efeito manada, conformidade social, pressão do grupo e etc. E aí eu, inclusive, lembrei de um experimento, de um vídeo, de um experimento, onde todos na sala diz que a pasta é vermelha, se eu não me engano, e aí uma participante diz que é verde, e aí todo mundo fica tipo, não. Só que aí, por pressão social, ela acaba assumindo que a pasta é verde mesmo, e é isso. Então, eu acho que tem muito mais a ver com essa situação do que realmente empatia. Legal, Bruna. Obrigado. Desculpa te expor, tá, da sua risada frouxa, mas foi maravilhoso. Conheço, é um experimento, na verdade isso faz parte de uma série, eu vou lembrar o nome, se eu não conseguir lembrar eu vou procurar, porque eu assisti essa série, é ótima, que sim, é a pasta que é uma pasta vermelha, que todo mundo fala que é verde, ou é verde, fala todo mundo que é vermelho, e aí isso é combinado entre a professora e os estudantes, e quem chega atrasado é um rapaz, que é o protagonista da série, e que ele fala que, não, é vermelha também, aí todo mundo dá risada e ele fala, não, eu sabia que era verde, mas é que eu quis falar para entrar na brincadeira. Não, na verdade, ele foi no embalo. Ótimo. Vamos lá, Vanessa, você é a próxima. Obrigado, Bruno. Boa noite. Boa noite. Tem várias Vanessas aqui, sou eu mesma, né? Isso, Vanessa Caseiro. Pronto. Isso. Boa noite, pessoal. Eu quero contribuir até com uma situação que me veio à mente e para a gente também refletir no sentido assim, que isso é mais comum do que a gente imagina de acontecer e que às vezes, não sei, acaba sendo involuntário ou ali você vai meio que quase sendo manipulado pelo ambiente, mas a gente sempre tem que lembrar que você precisa perguntar, você tem que questionar, não dá para você só sair repetindo, né, o que você está vendo. E a situação que eu me lembrei é assim, eu e meu esposo, a gente gosta de ir no parque, especificamente no horto florestal, observar os animais. Então, por exemplo, se eu vejo um esquilo, eu fico toda feliz olhando lá para cima. Ou os macaquinhos que passam por ali. E às vezes a gente fica parado ali um tempo olhando, as pessoas que vão passando, elas ficam paradas, começam a parar em volta da gente. Mas ninguém pergunta, o que vocês estão olhando? Teve um dia que eu me senti mal pela pessoa, talvez eu tive empatia por ela, e eu falei assim, eu estou olhando o esquilo. Foi uma vergonha alheia, vai, fala a verdade, foi uma vergonha alheia. Nossa, não tô olhando nada, eu tô bem, tá tudo certo. Entendi. Então era isso, obrigada aqui pelo espaço de fala. Legal, obrigado. Agora que eu vi que eu pulei, a Lívia estava na frente, mas tudo bem, Lívia, vai você agora, Lívia Cardoso, por favor. Me desculpa. Oi, Márcio, imagina, sem problemas. Gente, boa noite. Desculpa a câmera, tá? Eu não sei o que aconteceu, que não tá funcionando aqui. Mas. De R$10 para todo mundo. Simples assim. Ô, Márcio, quando a gente começou a conversa lá no grupo, né, a maioria das pessoas, né, a gente teve uma conversa e a gente acabou chegando, né, a Ana estava lá, a Tertuliano, que eu estou vendo aqui no meu vídeo, tinha a Ana Paula também, e a gente estava conversando e a gente também chegou nesse consenso igual da Bruna, né, do efeito manada. Mas é uma coisa, né, que é muito difícil a gente falar, tanto que a Paula Leopoldino, se ela tiver e ela quiser falar também, que ela estava no nosso grupo, porque ela foi a única que discordou de nós, mas a gente conseguiu entender o posicionamento dela em relação ao vídeo, sabe? Apesar da gente não concordar, da maioria não ter concordado, a gente conseguiu entender o posicionamento dela.
Porque quando a gente está, por exemplo, na rua, né? Às vezes a gente vê quem faz crossfit, sai correndo no meio da rua, a gente sai correndo, não sabe o que está acontecendo, se é assalto, se é alguma coisa, então a gente Tem acaba... muitas pegadinhas assim, inclusive. Tem pegadinhas, vídeos, A gente acaba maravilhosos. que segue, né, o bando, porque por instinto de sobrevivência, né? A gente acaba seguindo. Mas, como eu falei, até comentei com a Ana lá, as duas, né? A Ana e a Ana Paula, eu falei para elas, eu já no terceiro levantar, eu já ia pensar, gente, o que está acontecendo? Eu já ia perguntar, eu não ia conseguir não perguntar, né? Então, isso é muito legal, a gente também aprender a se posicionar em relação às coisas que estão acontecendo na nossa volta, né? E se a Paula quiser falar alguma coisa, Paula, pode falar, porque eu achei muito legal o posicionamento que ela teve também em relação ao vídeo. Oi, gente, boa noite. Vai lá, Paula. Na verdade... Eu vou para a Bianca ainda, mas, Paula, vai você, porque é complemento da Lívia. Na verdade, eu achei que houve a empatia focada no vídeo, não trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas realidades, para o trabalho, para o colégio, para a faculdade, enfim. Mas ali naquele momento em que existe uma pessoa tomando uma atitude que você, mesmo sem saber o motivo, acaba acompanhando, eu vejo isso sempre focando no vídeo. Eu vejo isso como uma empatia. Bom, eu nem sei por que ela está fazendo, mas se ela está fazendo, ela deve ter um motivo. Então, assim, no dia a dia, entra como efeito manada mesmo. Mas focando no vídeo, a gente analisando o vídeo, eu vejo como uma empatia. Bom, ela está fazendo, eu não vou deixá-la sozinha. Então, ainda que eu não saiba por que, eu vou fazer. Essa é a minha posição em relação ao vídeo. Perfeito. Legal, Paula. Ótimo. Obrigado pela contribuição. Lívia também, obrigado. Vou ouvir a Bianca, e aí a gente segue aqui. Vai lá, Bianca. Bianca Paiva. Se você estiver falando, está no mundo. Agora sim. E agora eu acho que ela foi embora. Ela desapareceu da minha tela. Voltou. Desculpa. Bianca, você está entre nós? Tá entre nós. Vamos lá. Não, então, a gente estava conversando no meu grupo e a gente concordou que houve, assim, empatia pelo lado da menina. Porque ela passou por isso e ela poderia ter ficado na dela sem que passasse para os próximos, sem ter explicado o porquê que estaria acontecendo o procedimento, né? Então, no nosso grupo, no caso, a gente acha que houve, sim, uma empatia por conta dela, por ela ter se colocado no lugar da pessoa e ter explicado para ela o porquê que houve esse efeito, entre aspas, manada. Ok. Outra percepção. Legal, Bianca. Bianca e grupo, né? Vamos lá, eu vou pegar uma fala que está aqui no chat. Enquanto você estava falando, eu cacei algumas coisas aqui no chat. Eu vou pegar uma fala interessante. Tá? Primeiro, Thierry, obrigado por você ter colocado o nome da série, Daniela também. Da série é Merli. Tá? Então, quem quiser assistir, procurem. Merli é muito boa. Eu especialmente gosto. Então, vi que os dois colocaram o nome. Muito obrigado. Mas eu quero pegar a fala deixa eu ver, do Thales. Thales Mel. Acredito que o homem com a camisa azul até tentou compreender e entender o que a mulher de roxo estava fazendo, mas como não teve uma resposta plausível, ele apenas reproduziu o movimento conformando-se com a situação. E as demais pessoas que chegaram depois apenas repetiram o movimento. Dentro desse estudo, né, no final vocês viram que aparece, né, um rapaz ali. Ele foi o pesquisador, ele que fez esse estudo, né? Esse experimento.
E o único momento, dentro da pesquisa dele, o único momento que existiu empatia, existiu. Tá? Tem um momento de empatia. Todo o restante é o que a gente está falando aqui de efeito manada, que a gente vai trazer o nome de conformidade social. Tá? É só um nome mais bonitinho, mas é efeito manada mesmo, Maria vai com as outras, tudo aquilo que a gente já ouviu em algum momento, tá bom? Aquela história do todo mundo. Ah, todo mundo faz. Aí a mãe fala assim, mas você não é todo mundo. Né? Você não é todo mundo. É mais ou menos isso. Tá? Então, quando a gente fala de conformidade social ou efeito manada, como a gente está trazendo aqui, no vídeo, a maior parte do tempo aconteceu isso. Tá? Mas sim, tem um momento que teve empatia. Quando, exatamente como o Thales levantou aqui, talvez ele não tivesse feito essa leitura, mas quando ele trouxe, é muito legal. Quando o rapaz de blusa azul chega, pergunta para a moça de blusa roxa, o que está acontecendo? Por que você está se levantando? E ela diz, eu também não sei, mas quando eu cheguei estava todo mundo levantando, então eu passei a fazer. E aí, num gesto de empatia, sentindo a sensação dela, a situação dela, ou até mesmo constrangimento, ele passa a fazer junto. Então, este é o momento da essência da empatia. Ele se coloca, mais do que se colocar no lugar do outro, ele busca se colocar na mesma situação ou na mesma vulnerabilidade do outro. Tá? Então, quando a gente fala de empatia, nós estamos falando de algo muito mais do que só assim, você tem que se colocar no lugar do outro. Na minha opinião, e na opinião de muitos especialistas, essa é uma expressão muito ruim. Porque ninguém vai se colocar no lugar do outro. A gente não consegue. Né? As leis da física já nos dizem, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. E olha que eu sempre fui ruim de física na escola, gente. Muito ruim, de verdade. Mas isso daí não saiu da cabeça. A gente sabe que 2 corpos não vão ocupar o mesmo lugar do espaço. Então a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Agora, o que a gente consegue é mostrar empatia, acolher, compreender e buscar entender a dor do outro, a situação que o outro está vivendo, até mesmo a alegria do outro, mas não com o nosso olhar. Com os olhos do outro. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo que aconteceu agora. Tá? E eu fiquei sabendo aqui 1 hora antes, 1 hora e meia antes de a gente entrar aqui. A avó da minha prima, por parte de mãe, né? Não é ela é filha do meu tio, né? Então a ex-esposa do meu tio, mãe da minha prima, a avó dela materna faleceu. Agora à tarde. Né? Uma senhora já de acho que 80 e poucos anos, 90, que vinha sofrendo bastante com demência, então já estava tendo bastante complicações neurológicas e tudo mais. Para mim, que estou um pouco mais distante, é assim, puxa, que triste, porém, talvez para a família e para essa senhora, acaba sendo um livramento, né? Porque encerra um ciclo de grande sofrimento que eles vinham vivendo. Ponto. Isso é a minha visão, é o meu olhar. Agora, olhar para a minha prima, para a mãe dela, para o tio dela, é olhar com a dor de quem perdeu um parente. Independente da doença, independente do momento, independente de qualquer coisa. É a dor da perda, é o luto. Então não adianta eu chegar lá e falar assim, eu sei o que você está sentindo. Mentira. Mentira, não, nós não sabemos. Nós sabemos o tamanho da nossa dor. Agora, eu imagino que você esteja sentindo uma dor imensa e eu estou aqui. Isso é um gesto empático. Isso é um gesto de empatia. Faz sentido para vocês, pessoas?
tem conexão, ok? Então, é muito importante a gente buscar essa compreensão, e por isso que a gente faz isso dessa jornada, que é a jornada da consciência, tomar consciência de que, assim, não adianta eu achar que eu vou sentir a dor do mesmo tamanho que o outro está sentindo, ou que o outro vai sentir a mesma dor, o tamanho de dor do que eu estou sentindo. Agora, será que eu não posso me solidarizar? Será que eu não posso olhar pela lente do outro? É uma expressão que se usa muito, né? Pela lente da outra pessoa, para tentar mensurar o tamanho da dor dela? Porque, e esse é um exercício interessante. Eu estava lendo sobre isso há poucos dias. Um livro, inclusive, de uma psicanalista chamada Ana Sui. E ela fala, é um livro que ela fala do amor, mas é muito interessante porque tem um trecho que cabe exatamente, que a Nathalie gostou, né? Eu vi que ela já fez até uns coraçõezinhos. É muito boa mesmo, eu concordo com você. E aí, ela, num trecho do livro, né, ela traz uma explicação que é fantástica. Quando você vai no médico, o que o médico fala? Qual a pergunta que ele te faz? Você está sentindo a dor? Qual é o grau dessa dor? De 1 a 10, qual é o tamanho dessa dor? E você chega lá, você pode falar 5, 10, 2, 1, não importa. Mas não adianta, porque se o médico falar assim, eu sei qual é o tamanho da sua dor, é 10. Como que ele sabe? Ele está sentindo essa dor? Então ele vai te tratar a partir da sua dor, a partir do seu grau de incômodo, do seu grau de questões que você está passando, seja ela qual for. Com a empatia é a mesma coisa. A gente tem que fazer o mesmo processo, é o mesmo caminho, é o mesmo viés. Tá bom, para mim essa dor poderia, como eu dei o exemplo agora, né? Esse luto, essa perda, para mim, é distante. Então assim, poxa, fiquei triste. Mas, estou sentado aqui, estou dando aula, amanhã tenho outros compromissos, vou fazer... Então tudo certo. Mas para as pessoas próximas, não. Né? O mundo acabou, naquele momento, né, desmoronou na cabeça, perdeu o chão. E não importa, é a dor daquela pessoa. Então, quando a gente fala de empatia, é exatamente nesse caminho que a gente está indo. Tá? Agora, vamos lá. Saímos um pouquinho da empatia e vamos entender a questão da conformidade social. Né? Quando a gente fala de conformidade social, é tudo isso que vocês falaram, né? Tudo isso muito junto e misturado, e é algo que realmente a gente faz muito. Né? A Vanessa, quando falou aqui, foi maravilhoso. Né? Quem nunca? Gente, se alguém falar que não fez, eu vou dar o título de a pessoa mais mentirosa da turma. Tá bom? Quem nunca parou e ficou olhando para o lado porque alguém estava olhando? Fez algum... buzinou. O carro passou e buzinou, você olha. Alguém faz assim, still, você olha. Porque a gente tem o hábito de fazer isso. Nós somos seres curiosos. Só que o que acontece? Isso daí, tá bom, é parte da curiosidade. Então, que nem ela falou, a gente para lá no horto florestal e fica olhando os macaquinhos. Não tem nem macaco na árvore. Macaco todo mundo foi embora, a família inteira foi dormir, ninguém já tá de saco cheio dos humanos ali, cheio da paciência, né? Mas fica lá procurando. Vai aparecer 50 pessoas para procurar junto. Não sabe nem o que está procurando. Né? Então, isso acontece. Isso acontece muito. E aí, quando a gente fala aqui de efeito manada, de conformidade social, é para a gente entender o quanto, muitas vezes, a gente entra num ciclo, né, em algo cíclico, que vai acontecendo, vai voltando, vai acontecendo, vai voltando, e que a gente não percebe. Quer ver um exemplo muito legal? A gente tem bastante variedade de idades aqui, mas todo mundo já passou pela escola. Né? Escola, faculdade, em algum momento passou. Quantas vezes você começou a acreditar que realmente aquela prova era dificílima, aquela matéria era insuportável,
porque os seus colegas falaram. E aí, quando você foi ver, você fala assim, nossa, mas a matéria é tão interessante. Nossa, até fui bem. Olha só. Né? Tirei uma nota legal, aprendi bastante. Este olhar que a gente quer trazer aqui, para vocês perceberem, sim, muitas vezes a gente vai viver dentro de conformidades sociais. Será que a gente precisa sempre viver dessa forma? Vitor, não é para ficar brincando, manda um. Será que em todos os lugares, em todos os momentos, a gente precisa estar só fazendo algo ou reproduzindo algo que alguém quis ou que alguém achou que era legal? Ou que alguém te mandou fazer? Né? E aí onde que a gente traz isso olhando principalmente para a empregabilidade, para a carreira, para a vida profissional? Lembra que ontem a gente falou do Ikigai? E falou sobre propósito, sobre o que gosta de fazer, o que quer, sonhos e tudo mais? Quantas vezes, tá? E aqui, quem é pai e quem é mãe, desculpa, mas eu vou ter que dar uma notícia triste. Mas quantas vezes nós somos influenciados pelos nossos pais, pelos nossos responsáveis, pelos nossos familiares, a fazer coisas que a gente nem gostaria de ter feito, profissionalmente, educacionalmente. Não, todo mundo tem que ser médico, todo mundo tem que ser dentista, todo mundo tem que ser advogado. Gente, mas todo mundo é muita gente. São quase 8 bilhões de pessoas na Terra. É gente demais, né? Já pensou todo mundo ser advogado? Não ia ter mais, não ia ter uma... Se fosse todo mundo advogado e criminalista, não ia ter mais bandido, né? Porque não ia dar tempo de alguém ser preso. Percebe? Né? Ah, todo mundo é médico, então tá bom, então não vai ter mais doente. Só que isso são coisas que tudo bem, gente, faz parte da nossa herança familiar, faz parte da nossa herança cultural, tá tudo certo. Agora, o ponto aqui que a gente quer pegar e esses starts, será que a gente vai aproveitar para buscar coisa diferente, para fazer coisas diferentes, para pensar talvez um pouquinho fora da caixa? Ontem, eu estava vendo uma reportagem que passou, acho que foi num jornal da Rede Globo, eu não tenho certeza, porque eu estava vendo na academia, então eu não lembro qual era o canal. E aí estava dizendo exatamente o seguinte: muitas pessoas hoje em dia não querem mais trabalhar CLT. Muitas pessoas não querem. E aí tem aquelas pessoas que dizem assim, é tudo doido. Trabalhar, como não vai trabalhar CLT? Como não vai? E vão ter as outras pessoas que vão dizer assim, não, que bom que elas não querem, porque elas vão trabalhar como pessoa jurídica, vão fazer contratos, pode ter 2, 3 contratos separados, empreender de uma forma. Se fosse há 20 anos atrás, eu não vou nem falar 40, mas eu vou falar 20 anos atrás, qualquer pessoa que dissesse assim, eu não quero trabalhar CLT de nenhum, podia internar. Podia pôr uma camisa de força e internar. Há 40 anos atrás, então, vixe Maria, já ia para o sanatório na hora. O CAPS ia estar lotado. Em todas as cidades, todos os bairros ia ter um CAPS explodindo de gente lá. Como que você não quer? Como que você não vai trabalhar CLT? Você precisa ter registro em carteira. Você precisa trabalhar 30 anos na mesma empresa e se aposentar lá. Percebe? Que isso vem da nossa herança cultural, da nossa herança de formação familiar. Agora, a gente precisa seguir assim? Então, a ideia de hoje aqui, nessa primeira parte da aula, que na verdade já até estourou a primeira parte, mas vamos lá. Dessa primeira parte, do primeiro tema que a gente está falando, que é empatia, que é conformidade social, o que eu quero fazer? Como que eu quero avançar? E está tudo bem se você quiser seguir aquilo que a sua família inteira fez. Ah, minha família inteira
prestou concurso público, é funcionário público. Ótimo! Se isso tá bom para você, vá ser funcionário público. Eu só espero que você seja um funcionário, uma funcionária pública que preste o melhor serviço possível para as pessoas. Ah, mas minha família inteira vive do comércio. Que ótimo, isso faz sentido para você, então vá viver do comércio. Né? E cada um e cada uma vá pelo melhor caminho, desde que faça sentido. Então, a nossa ideia aqui, nessa primeira parte do tema de hoje, do primeiro tema, né, que é empatia e conformidade social, é vocês pensarem, trazer aquela pitadinha para vocês refletirem. Tudo bem, pessoas? Tudo bem até aqui? Então, bora lá. O segundo tema também vai entrar na parte da empatia, mas a gente vai falar um pouquinho de comunicação. Por quê? Tudo isso que eu falei de conformidade social, e aí eu pego esse gancho, a gente também coloca na forma como a gente se comunica. Quer ver só? Eu não falei para vocês assim que você não é todo mundo, por isso que você não vai? Na casa de todo mundo, de quase todo mundo, a gente já ouviu isso, né? A gente já quase ouviu. Mas vai todo mundo na festa, você não é todo mundo. Só eu vou ficar de fora. O problema é seu. Você mora nessa casa, você vai ficar aqui. A pesa é minha, quem manda sou eu. Vocês já devem ter ouvido isso. Né? Eu imagino que alguns e algumas de vocês já ouviram essas falas assim clássicas, de mãe, de pai, de vó, né, de responsável. E aí, a minha pergunta é, esse tipo de comunicação, vocês acreditam que é a comunicação mais assertiva? Tem gente que diz assim, oi, pode ser que sim, pode ser que não. Ah, não sei. Ah, quem sabe? Vamos falar um pouquinho, então, de comunicação não violenta. Quando a gente fala de comunicação não violenta, claro que aqui eu estou trazendo para um âmbito muito familiar, né? Muito de dentro de casa, mas a gente também pode falar de comunicação não violenta, neste momento aqui, nos nossos meios sociais. Sociais, profissionais, educacionais, onde a gente convive com pessoas. Né? E aí, eu quero trazer para vocês algumas situações. Então, eu vou precisar, deixa eu só ver aqui qual a situação que a gente vai colocar aqui. E não é essa. Eu vou colocar, aqui dá tempo, eu vou colocar uma, se der tempo eu coloco uma segunda situação, tá, gente? Só para não deixar pelo caminho. Essa daqui. Eu vou precisar de 3 pessoas para interpretar aqui. Agora é momento Globo, tá, gente? Momento novela da Globo. Então, preciso de atrizes e atores assim com toda a vontade. E se não tiver por livre e espontânea vontade, a gente pode, por democraticamente, escolher. Por favor, 3 pessoas. Vamos lá. Ninguém vai morrer, gente. Ainda ganha o Oscar no final, que a Sasha já tem o Oscar preparado. Então a Bruna vai, quem mais? Mais 2 pessoas. Já temos aqui. Então temos a Bruna Santos, a Bruna Thaís e a Regiane. Tá? Júlia levantou a mão, fica aí que se a gente fizer a outra situação, você entra, tá? Então vamos lá, vou explicar para vocês. Eu vou colocar um slide na tela, e aí a primeira vai ser a Bruna Santos, que vai ler o que está lá na tela. Coloca emoção, tá, Bruna? Coloca emoção. Aí a Bruna Thaís vai ler o segundo slide, que vai estar marcado amigo 2. Tá? Amigo 1, Bruna Santos. Amigo 2, Bruna Thaís. E Regiane vai ser amigo 3. Tá? Interpretem. Coloquem emoção ali do que vocês sentirem que dá para falar. Tá bom? Então, bora lá. Deixa eu só compartilhar a tela. A Sátia já está preparando o Oscar, que eu sei. Ela é dessas. Vamos lá. Acho que vai abrir aqui. Tá vendo, né, Bruno Santos?
Sim. Posso Bota começar? emoção e se joga. Estou triste. Aquela promoção que eu queria tanto não deu certo e eu ainda tomei uma multa no caminho de casa. Fora que eu estou com enxaqueca. Valeu, Bruna. Vamos ver o que a coleguinha vai falar. Vai lá, Bruna Thaís, agora. Poxa, que chato. Mas você viu a situação do fulano? Está bem pior. Sua dor de cabeça você resolve com um remédio. A multa é só você tirar um pouco o pé. E a promoção, veja o que você deixou de fazer, que acabou não atendendo o perfil e tenta de novo. Tem um finalzinho ali, vai dar tudo certo. Tá mais para baixo, mas tá ok. Desculpa, vai ficar tudo bem. Ótimo. Legal. Então, gente, até aqui, ó. Regiane, você já vai entrar, tá? Você é a próxima slide, mas olha só. Bruna Santos trouxe uma situação, né? Uma dor, um incômodo, e tivemos a resposta da Bruna Thaís. Agora vamos ver como que a Regiane vai trazer pra gente. Regiane, tá aí? Sumiu aqui da tela. Voltei. Mas eu acho que ela tá... Caiu, voltei. Então vai lá. Regiane, agora é com você. Na sua fala, onde está escrito continue, você cria qualquer coisa aí para completar o texto. Nossa, eu nem sei o que dizer. Eu reconheço a sua tristeza e sinto muito. Deve estar pesado para você. Toda essa situação, essas multas para pagarem. Nossa, eu sei que não é fácil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir achar uma solução. Se há algo que eu possa fazer, fala comigo, quem sabe, alguma coisa. Muito bom. Primeiro, gente, palmas para as três atrizes, né? Porque, olha, vale palminha para essa galera. Muito, muito, muito bem. Arrasaram mesmo, de verdade. Então, vamos lá, vou voltar aqui. Olha só, gente. Primeira situação, né? Primeiro cenário. A Bruna Santos falou, poxa, tô triste, olha só, não saiu a promoção. Poxa, tomei uma multa, tô com enxaqueca. Ela traz uma dor. Lembra que a gente falou agora há pouquinho sobre empatia? Ela traz uma dor. Quando vai a Bruna Thaís, a Xará, ela traz algumas alternativas. Né? Ah, mas você viu, fulano tá pior. Ah, a dor de cabeça você toma um remédio. Ih, a multa, tira o pé. Né? Promoção, vê o que deu errado aí e tenta de novo. E por fim, a Regiane traz essa fala de, poxa, eu estou reconhecendo sua tristeza, tudo deve estar pesada toda essa situação, mas ó, eu confio que você vai conseguir, que vai dar certo, se precisar, se eu puder ajudar, eu estou aqui. Dentro desse cenário, vocês acreditam que das duas amigas, a amiga 2, que é a Bruna Thaís, e a amiga 3, a Regiane, qual das duas teve mais empatia? 3. Exatamente. Sabe por quê? Porque assim, ó, pensa só. Quando a Bruna Thaís trouxe algumas sugestões, ou alguns comparativos, por exemplo, ela está fazendo uma coisa que dentro da comunicação não violenta, eu já vou até avançar um pouquinho aqui, a gente chama de volatilidade na comunicação. Que é justamente, e daqui a pouco eu ponho na tela para vocês verem o esqueminha, tá? Para facilitar. A gente está falando de uma volatilidade, que é aquele momento que a pessoa fala assim, ah, para de reclamar, ih, tem tanta gente pior que você. Ah, para, você está reclamando de uma dor de cabeça? Você já tomou remédio? Não tomou remédio e ainda fica reclamando? Ah, que coisa, né? Percebe? Eu estou meio que desconsiderando. Eu estou minimizando a dor da coleguinha.
Então eu não estou sendo nada empático. Né? Pelo contrário, eu estou só pisando no dedinho de quem está na beira do abismo. É muito isso, né? Vai cair. Ó, você vai cair. Tchau. Né? É mais ou menos isso. Então, isso dentro da comunicação, a gente chama de volatilidade. Tá? Que é esse desconsiderar, esse desmerecer, né? Essa coisa de minimizar a qualquer custo. Né? Vou voltar no exemplo que eu dei. Imagina se eu chego para as pessoas que acabaram de perder a sua mãe, a sua avó, né? E digo assim, mas isso também, né, já foi tarde, gente. Pô, né, tava passando mal, já tava com bastante idade, doente. Gente, da onde, né? Percebe? Só que esse é um tipo de comunicação muito comum para a gente usar no dia a dia. A gente faz isso no nosso dia a dia. Né? Quem nunca começou uma DR com marido, namorado, ficante, amante, não sei quem é, pai, mãe, com qualquer pessoa. Começou ali uma discussão e aí fala assim, dá licença, eu vou tomar um banho, ou vou sair, vou dar uma volta, fica falando sozinho. Eu fiz isso. Não tenho por que mentir, já fiz isso. Né? E aí o que acontece? Esse é uma outra forma de não ter uma comunicação assertiva. Por quê? Porque a gente parte para a evasão. A gente foge da resolução do conflito. A gente foge do diálogo. A gente foge da comunicação como um todo. Né? E isso é muito comum. Quando eu disse para vocês, usei o exemplo, né? Olha, quem manda aqui sou eu, quem manda nessa casa sou eu, você não é todo mundo, em geral, é um tipo de comunicação que nossas mães, nossos pais, nossos responsáveis costumam usar, ou usavam, né, na nossa criação, na nossa infância, para quê? Para acabar com o assunto. É um formato de evasão. É uma comunicação não assertiva. Não vou dizer para vocês que eu também concordo, neste momento, com pais e mães, e eu vou falar porque eu já trabalhei com muitos jovens e adolescentes, com pais e mães que querem fazer quase que uma mesa redonda, um debate, uma roda de conversas com crianças de 4, 5 anos e 6, 7, até 7 anos, mais ou menos, que é o período ainda de formação, que acham que assim, não, olha, agora eu vou explicar tecnicamente, que olha, isso é mais legal. Não, gente, não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Por favor, entendam. O que eu quero dizer é, por exemplo, gente, de novo, eu esqueci o nome de você que está com o nome Vanessa França, que eu acho que é o da sua mãe, se eu não me engano. Me coloca de novo o seu nome aqui, por favor, e eu estou morrendo de vergonha de perguntar, mas eu preciso. E coloca a sua idade também. É o Cauã. Cauã, eu juro que eu vou decorar, porque eu tenho um sobrinho que chama Cauã, e agora eu vou conseguir decorar. Bom, Cauã, 14 anos, olha só. Se eu chegar no Cauã e falar, Cauã, ó, cara, a forma como você está fazendo as coisas, talvez não são das melhores. Sabe por quê? Olha só, você está deixando de cumprir ali suas atividades escolares, está ficando muito tempo no celular, isso está te prejudicando, pode prejudicar fisicamente, porque pode prejudicar a sua vista, né? Então seria legal que você começasse a pensar um pouquinho como que você pode dividir melhor o seu tempo, se organizar melhor. Estou conversando com um garoto de 14 anos que já tem uma compreensão de mundo, que já tem um entendimento. Se ele não for muito adepto a essa comunicação, talvez eu tenha que chegar nele e falar assim, bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou tirar seu celular, você vai ficar um dia sem celular e vai começar a botar as coisas em ordem. Vira uma troca. Agora, eu poderia optar por chegar nele e falar assim, então, Cauê, é o seguinte, a partir de hoje você não tem celular, você não vai sair mais,
e pronto, acabou. Aqui é o seguinte, é do meu jeito e acabou. Eu tenho o mesmo objetivo de fazer com que o Cauã pare de usar o celular muito tempo e que faça as atividades dele além que ele tem, ou seja, de casa, ou seja, da escola, alguma coisa assim. Só que a forma de comunicar gera um impacto totalmente diferente de acordo com o formato que eu levei isso adiante. Faz sentido para vocês, gente? Fica claro? Tá? E aí, para a gente ir caminhando aqui para a parte final, né, eu vou trazer o que é a comunicação não violenta. Tá? Então, é bem rápido, não vou parar muito, mas é só para vocês entenderem um pouquinho do contexto do que é comunicação não violenta e como que a gente vai exercitar para aplicar isso no nosso dia a dia. Então vamos lá. Deixa eu só ver se apareceu aí para vocês. Ok. Tá na tela. Bora lá. Então vamos lá. Comunicação não violenta representa habilidades de comunicação verbal, é o que a gente fala, e escrita, mensagens. Tá? Que a gente consegue ser extremamente violento por mensagem. Inclusive mandando emojis. Tá? Que é muito legal, mandando emoji e tal, mas aí você manda aqueles emojis que a pessoa olha do outro lado e fala assim, oi, tudo bem, né? A pessoa está querendo perder o réu primário comigo. Então, bora lá. Comunicação verbal ou não verbal. Lembra que eu falei que eu adoro que vocês fiquem com as câmeras abertas? Porque a comunicação não verbal de vocês, esses códigos, esses trejeitos, essas carinhas que a gente faz aqui, demonstram exatamente para que caminho a gente está seguindo na comunicação. Então, por exemplo, se eu falo para uma pessoa, que, vou usar um exemplo aqui, vou pegar a Ana Tertuliana, tá aqui. Aí eu chego lá e falo assim, Ana, o trabalho que você fez, ele ficou muito bem feito, muito bem estruturado, mas está faltando alguns detalhes. Você deveria ter colocado X, Y, Z. Ela está ali com a câmerinha aberta, ela parou, prestou atenção, fez, Agora imagina se eu chegasse para ela e dissesse assim, gente, eu vou ter que usar uma expressão um pouquinho delicada, tá? Vocês me perdoem. Ana, seu trabalho ficou uma merda. Literalmente isso. Olha lá, percebe que ela já foi para trás da cadeira? Quem está vendo a câmera dela, isso é reação involuntária, tá bom, gente? Isso é comunicação não verbal. Ela estava exatamente assim na câmera. Quando eu falei, ela fez assim, oh, isso. Esse cara tá falando. Então, Ana, desculpa, eu usei uma expressão ruim, mas era só para dar exemplo, tá bom? Não era nada pessoal, continuo te amando, tá bom? Então, percebe que, e é ótimo, né? Porque a reação dela foi maravilhosa, foi melhor até do que eu esperava. Porque o corpo dela disse, peraí, isso não serve para mim. Não quero que uma pessoa fale desse jeito comigo. Percebe? Então, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando desses sinais, dessas linguagens. Não é só o que eu falo, não é só o que eu escrevo. É, inclusive, como eu demonstro. É a mesma coisa que eu falar assim, quer ver? Ó, vou pegar uma outra pessoa que eu não falei ainda. Deixa eu ver, tem a Rafaela aqui embaixo que está aparecendo para mim. Rafaela, eu não estou conseguindo ver o seu sobrenome que está... Isso, fez tchauzinho. Eu não vi o seu sobrenome, que a sua camiseta é branca e a escrita é branca. Tá maravilhoso. Mas tudo bem, fica aí, tá tudo certo. Você já sabe que é você. Né? Eu chegar para a Rafaela e disser assim, nossa, Rafaela, sua camiseta realmente é muito bonita. Ela é branca. Que legal, gostei. Eu poderia chegar e falar assim, nossa, Rafaela, você tinha que usar a camiseta branca bem agora? Tá me atrapalhando, eu não estou conseguindo, inclusive, ler o seu nome. Olha que absurdo. Tipo, do nada. É isso mesmo? Então, percebe que tudo isso que a gente está fazendo aqui são conversas. Eu disse aqui,
Rafaela, desculpa, eu não estou conseguindo ler seu sobrenome, tá? Por conta da sua camiseta, mas tá tudo bem. Ela já entendeu que, poxa, essa camiseta me sacaneou porque não aparece o meu nome aqui. Mas tá tudo bem. A gente conversou numa boa, né? A coisa fica suave. Tudo bem? Então, bora lá. Vou seguir para não ficar muito preso aqui. Como que a gente exercita? Vou até pôr o outro, que eu acho que o outro slide vai ser melhor do que esse. Aqui. Como que a gente faz um exercício para treinar uma comunicação não violenta? Comunicação violenta tem 4 pilares. O primeiro é observação, o segundo é sentimento, o terceiro necessidades e o quarto pedido. Tá? Em todos os momentos isso vai se enquadrar? Talvez um ou outro não. Mas a gente precisa buscar passar por todos eles. Quando eu vou me comunicar com alguém, ou quando eu estou ouvindo, e aí é um exercício maravilhoso, exercício de escuta ativa, e eu vi que alguém colocou aqui no chat, meu irmão não gosta de ouvir muito, de escutar muito. É exercício, tá, gente? É exercício. Escuta ativa é você parar e prestar atenção. Sabe esse bichinho aqui, ó? Vocês conhecem esse bichinho aqui? Ele tem um poder de nos deixar surdo e cego que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Alguém pega... Esse bichinho é o celular, Diego. O celular, ele tem um poder de cegar e deixar todas as pessoas surdas em qualquer momento, em qualquer lugar. Você fala assim, Bianca, preciso falar com você. A Bianca está lá. Claro, pode falar que eu estou te ouvindo. Mentira. Você está fazendo um monte de barulho no ouvido dela, mas escutando de verdade, entendendo, compreendendo, nunca. Nunca. Não, mas eu sou uma pessoa multitarefas. Hoje é bonito falar isso, tá, gente? Eu sou uma pessoa multitarefas, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Então, talvez nenhuma bem feita, mas tudo bem. Pula essa parte. Então, você está ali no celular, sabe o que é escutativa? É você parar e olhar para a pessoa. É você parar e prestar atenção no que a pessoa está falando. E se você não puder ouvi-la naquele momento, fala assim, Bianca, deixa eu te falar uma coisa. Você pode me dar 2 minutinhos? Eu só preciso terminar de mandar essa mensagem, mandar esse e-mail, responder a essa pessoa, e eu já te dou atenção. Porque se você falar agora, eu não vou conseguir. Isso está muito dentro do primeiro pilar, que é da observação. Eu preciso observar, prestar atenção, acolher a outra pessoa. Oi, Bianca. Vamos lá, vamos conversar. O que você precisa? O que você queria falar comigo? E aí eu paro e observo. De novo, com a lente da pessoa. Lembra disso? Não é com a minha, do julgamento, das críticas. Não, a lente da pessoa. Eu vou buscar entender qual é o sentimento que essa pessoa está trazendo na fala. Que sempre tem. Pode ser raiva, pode ser alegria, pode ser curiosidade, pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser um monte de coisa. E depois eu vou buscar compreender também quais são as necessidades e o que aquela fala está me trazendo como um pedido. Que muitas vezes pode ser que não tenha um pedido no final. E está tudo bem, a pessoa só estava desabafando. Tá? Mas, subjetivamente ou de forma inconsciente, a pessoa pode estar te pedindo uma ajuda. A pessoa pode estar te pedindo um socorro. Tá? Então, se a gente começa a entender esses 4 pilares, fica muito mais fácil. E quando você vai comunicar, é a mesma coisa. Se você vai comunicar para alguém, é fundamental que você passe por esses 4 pilares. Por exemplo, vou trazer um exemplo mais factível aqui. Com quem que eu vou falar agora? Vou falar com a Paula, que nos falou um pouquinho antes. Paula, deixa eu te falar uma coisa. Outro dia a gente estava falando sobre essas questões do trabalho, né, algumas entregas que a gente precisava fazer, mas assim, eu fiquei bastante confuso
confesso para você que eu fiquei muito confuso, porque eu não entendi qual a ordem das entregas que a gente precisa fazer. Se primeiro a gente faz os relatórios, depois a gente joga os dados no sistema, não, se a gente pega os dados, eu fiquei com essa dúvida. Né? E isso está me atrapalhando porque eu não estou conseguindo desempenhar um bom processo. Será que você conseguiria me ajudar? Ou pelo menos me explicar novamente qual é o passo a passo? Porque aí eu acredito que eu vou conseguir fazer as entregas que você me pediu e também vou desafogar aqui um pouco o meu trabalho. Eu passei por todas. Eu apresentei as minhas necessidades, as minhas dificuldades, como eu estava me sentindo e fiz um pedido para ela formal. Neste caso, eu fiz o pedido. Você pode me ajudar? Você pode me explicar novamente? E isso é uma coisa, gente, que na vida humana, né, no momento atual que a gente vive, se pelo menos 50% das pessoas conseguissem trabalhar uma comunicação não violenta, a gente diminuiria gritantemente muitos casos de agressão, muitos casos de conflitos generalizados, muitos casos de polarização, e aqui eu não estou falando que tipo de polarização é, estou falando qualquer tipo, seja no futebol, seja na política, seja na religião, seja na diversidade ou em qualquer lugar. Então, de novo, quando a gente traz o tema comunicação não violenta, né, gestão de conflitos, que é o segundo tema, o segundo mote do nosso encontro de hoje, é justamente para buscar fomentar em vocês esse processo de exercício da comunicação não violenta, de uma comunicação mais empática, de uma comunicação mais assertiva para a vida. Né? Começando dentro da casa de vocês. E garanto para vocês, gente, vocês vão falar isso para mim, eu tenho certeza, na próxima semana, pelo menos algumas pessoas vão dizer, olha, você sabe que eu comecei a treinar isso e até o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, o meu marido, seja lá quem for, mudou também a forma de conversar. Sabe por quê? Porque a gente acaba influenciando as outras pessoas. Mesmo que seja de forma inconsciente. A outra pessoa começa a ver você falar de um jeito um pouco mais suave, mais claro, ela vai falar assim, por que eu não faço igual? Tem gente que vai achar que vocês estão doidos, tá bom? Então, ó, somos 120 e poucas pessoas aqui. Vai ter alguns aí que a família vai fazer. O que está acontecendo com você? O que estão fazendo aí? O que botaram na sua água? O que aquele doido do bonde está falando aí que está deixando você meio estranho? É muito normal, tá, gente? Já aconteceu isso também, a gente tem relatos maravilhosos. A gente ri disso várias e várias vezes aqui. Então vamos lá, para a gente fechar, como que a gente pratica? Né? Primeiro, o exercício de escuta ostensiva, de dar atenção, de parar para escutar. Escutar é diferente de ouvir. Tá? Ouvir, qualquer barulho você ouve. Escutar é quando você presta atenção e fala assim, nossa, esse som é da torneira do quintal que está pingando e eu preciso ir lá e fechar a torneira. Nossa, a pessoa me falou ontem sobre tais assuntos e eu não esqueci, ficou gravado na minha mente. Isso é escutativa, isso é escuta ostensiva. Tá? E aí, o próximo passo é a comunicação empática. Ter uma comunicação não violenta e que acolha a outra pessoa. O que não é comunicação empática? A evasão e a volatilidade que eu já falei aqui para vocês. Quando eu fujo, quando eu desmereço, quando eu encerro o assunto, cala a boca todo mundo que acabou o assunto. Tudo isso é comunicação não empática, é super violenta. Tá? Agora, quando a gente oferece validação para aquilo que o outro está dizendo, e quando você tem validação daquilo que você está comunicando, a gente começa a ter uma comunicação mais empática. É uma via de mão dupla? Sim, é uma via de mão dupla. Mas que talvez, neste primeiro momento,
vocês vão ter que começar a percorrer uma via de mão única até que essa mão dupla se transforme dentro dos meios que vocês estão inseridas e inseridos. Faz sentido isso para vocês, pessoas? Então, qual que é a proposta, né, fechando aí tudo que a gente falou hoje? É a gente começar a entender que a empatia, ela tem vários braços. Quando a gente fala de empatia, a gente está falando de quase que um polvo, né? Tem vários tentáculos. Né? Não é só se colocar no lugar do outro, não é só pensar parecido com o outro, não é só aceitar a condição do outro. Né? E na semana que vem a gente vai falar de diversidade, e aí eu entro mais nesse ponto, mas assim, muitas pessoas acham que empatia é assim, eu aceito a pessoa que é homossexual, eu aceito uma pessoa da outra religião. De verdade? Não precisa aceitar. Se respeitar já está assim, ó, no lucro. Fantástico. Porque quem é você para aceitar ou deixar de aceitar? Gente, desculpa, se alguém tem essa ideia, desculpa, não quero falar mal de ninguém, não. Mas é uma posição minha. Né? Eu não tenho que aceitar nada. Principalmente se não me envolve. Claro, o que a gente está falando aqui, que está dentro de um contexto onde você está inserido, onde as outras pessoas estão inseridas, aí, ó, tem uma questão de aceitação, porque a gente vai falar, bom, você aceita essa condição, não aceita? Por exemplo, se a gente fosse falar aqui, e deixa para a semana que vem, mas eu vou só trazer um ganchinho para o próximo encontro. Aceitar ter uma relação monogâmica ou não monogâmica. Isso vai depender das pessoas que estão envolvidas. Então, aí sim tem uma questão de aceitação. Agora, orientação sexual, religião, filosofia de vida, a gente não tem nada que aceitar, a gente tem mais a que respeitar, por mais que você não concorde. Por mais que você não concorde, vamos respeitar, gente. E tá tudo certo, mesmo porque ninguém é mais ou menos humano por ter essa ou aquela diferença. Ok? Mas isso a gente fala na próxima semana. Então, quando a gente fala de empatia, a gente está falando neste caminho, neste lugar de posso ser empático me comunicando, posso ser empático prestando atenção no outro, posso ser empático ajudando o outro. E, para isso funcionar melhor, eu preciso também fazer um exercício de melhorar a minha comunicação e a minha escuta. Porque se eu não abrir a minha escuta para o outro, para os outros, não vai adiantar nada. Né? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, estou falando com as pessoas que estão no ao vivo, mas quem está assistindo a gravação em um outro momento, eu tenho certeza que vocês já deram um primeiro grande passo. Porque se vocês não tivessem abertas e abertos para a escuta, vocês não estariam aqui no quarto encontro. Não estariam aqui dentro deste programa. Tá? Então, que bom. Fico mega feliz. E que vocês continuem exercitando isso. Beleza, pessoas? Então, vamos lá. Para a gente fechar. Vamos abrindo a câmera para a gente fazer a foto. Já tem mais dois desafios que foram liberados para vocês. Façam as atividades, as atividades, desafios. Procurem entregar antes, tá? Entregar até domingo, sábado, como vocês tiverem disponibilidade. Tiverem dúvidas, chamem no suporte, mas aí eu já vou aproveitar e falar. Nós estamos rodando 2 turmas ao mesmo tempo. Cada uma dessas turmas tem aproximadamente 150 pessoas ativas. A de vocês, na verdade, tem até mais. A gente chegou a 180 pessoas ativas. O que isso significa? Tem dias que a gente recebe 300, 400 mensagens. Então, pode ser que demore um pouquinho. Tá? Mas a gente vai responder. Seja a Sasha, seja o Iago, ou às vezes até eu mesmo respondo vocês. Tudo bem?
Em relação ao status boulder, eu sei que algumas pessoas tiveram dificuldade, não conseguiram receber o e-mail, a gente também vai resolver isso. Chamem lá no privado que a gente resolve. Beleza? Ok? Então, bora fazer foto. Deixa eu ver se mais alguém vai abrir câmera. Ó, tá mais uma galerinha abrindo câmera. Vou só esperar para não subir nenhum balãozinho aqui. Gente, pode aparecer filho, gato, cachorro, papagaio, periquito. Pode botar aí na foto, gente. Aqui cabe todo mundo. Ó, o Adrian São Paulino, que eu acabei de ver ali a camisa dele de São Paulo. Muito bom. Bora lá, então, deixa eu só posicionar aqui. No 3, vamos lá, aquele sorrisão inteligente. 1, 2, 3, sorrisão. Vou fazer mais uma, peraí, segura o sorriso. Manda as crianças sorrir também, né, gente? Fala para as crianças, sorria. Fala para eles que com um sorriso inteligente, assim fica mais bonito. Bora lá. 1, 2, 3, sorrisão. Muito bem, galera. Obrigado, fiquem bem. Boa noite, bom descanso, bom fim de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, galera. Até Bom amanhã. Até descanso. semana que Boa vem. noite, galera. Boa noite, fiquem bem. Boa Bom noite, descanso. pessoal. Obrigada. Obrigado, muito. Obrigado, galera. Obrigado, tchau, tchau.